Você já deve ter ouvido por aí alguém falar para você que consórcio vale muito a pena. Consórcio é um baita de um negócio. Consórcio é só você dar um lance muito bom e você vai ser contemplado aí na sua carta de crédito ou no seu prêmio. Pessoal, nem sempre é assim e hoje nesse vídeo a gente vai discutir um pouco aí se vale ou não vale a pena o consórcio, tá? Em que situações o consórcio vale a pena, em que situações eu penso que não vale, tá? E se adequa à sua realidade. Então bora lá, vamos ver se vale ou não a pena consórcio. Mas antes eu não posso esquecer daquele jaba, tá? Vou fazer aquele jaba absurdo. Pessoal, aqui no Bendito Dinheiro a gente tem um quiz de saúde financeira, tá? Eu sempre deixo aqui no final do vídeo, mas hoje eu estou falando especificamente no início. O quiz você pode fazer, ele está na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Nele ele vai apontar ali o que você precisa melhorar nas suas finanças, você vai responder algumas perguntinhas e o quiz vai te apontar ali o que tem de bom na sua saúde financeira, né? O que você está fazendo bem e o que você pode melhorar com uma sugestão ao final para você aí, tá bom? Então faz o quiz, é bem rápido, não demora nem 3 minutos, tá? E você já vai ter o seu resultado na hora. Então clica no link aí na descrição do vídeo ou no comentário fixado e faz o teu quiz. Mas antes da gente começar falando se vale ou não vale a pena ali, consórcio, se adequa à minha realidade, é interessante a gente explicar um pouco o que é o consórcio para quem não conhece. Pessoal, o consórcio ele nada mais é do que um grupo de pessoas reunido ali, tá? Que aportam dinheiro, né, nesse grupo em busca de um bem em comum. Por exemplo, vamos supor que tem um grupo de consórcio ali para pessoas que têm interesse em ganhar um carro, em comprar um carro. As pessoas que têm um interesse no carro, elas vão aportar um dinheiro ali naquele consórcio que a gente chama de lance, tá? E o maior lance é o que vai ser contemplado, tá? No consórcio, tá bom? Então, basicamente, o consórcio é isso, é um grupo de pessoas que têm um interesse comum e aportam dinheiro ali nesse grupo, tá? Buscando vencer, ter um melhor lance, tá? Para poder ter uma carta de crédito ou ganhar um prêmio, né? Que seria o objeto de valor que você pretende adquirir. E é interessante falar também que o consórcio você tem um lance e você paga algumas parcelas ali mensalmente, tá? Então a gente entra o primeiro ponto que, na minha opinião, tá? Nesse caso eu acho que o consórcio ele não é bom para uma pessoa que precisa do bem com urgência. Eu preciso do carro, Victor, eu preciso de uma casa com certa urgência. Não é bom para você o consórcio, na minha opinião. Por quê? Porque você pode ser contemplado rapidamente se você der um bom lance logo no início, mas ao mesmo tempo você pode não ser contemplado tão rápido assim, você pode esperar por alguns anos, tá? Então nesse caso, se você necessita do seu bem com urgência, o consórcio definitivamente eu creio que não seja para você, tá bom? O consórcio ele vai se adequar mais àquela pessoa que pode esperar um pouco mais para ter aquele bem. Se você necessita desse bem com determinada urgência, ele não se aplica a você, na minha opinião, porque pode ser que você seja contemplado bem rápido, como você também pode esperar aí alguns anos para ser contemplado. Então, assim, não é algo certo, tá? Você vai entrar com um bom lance, vai acreditar que aquele lance é um lance vencedor, mas se não for, pode ser que demore um pouco mais para você conseguir aí o ser contemplado dentro do consórcio. Então, e dentro desse cenário que eu acabei de explicar, na minha opinião, o financiamento ele já é melhor, porque você vai ter ali previsibilidade, os juros podem ser maiores, mas você vai ter previsibilidade. Você vai fazer o financiamento e já vai adquirir o seu bem mais rápido do que no consórcio, onde você poderia esperar mais tempo para ser contemplado. Então, a regra de ouro é: a minha necessidade ela pode esperar? Se não pode esperar, cara, vai para o financiamento, fuja do consórcio, tá bom? O consórcio ele é para quem tem um planejamento de longo prazo, para quem pode dar um bom lance, tá? Se você quer algo com urgência e previsibilidade, fuja do consórcio e prefira o financiamento. No seu caso, vai se adequar melhor. Agora, um detalhe importante que as pessoas também esquecem. Pessoal, numa situação de juros, de baixa nos juros, vale muito mais a pena o financiamento. Eu fugiria do consórcio, porque normalmente as pessoas escolhem o consórcio justamente por conta dos juros, tá? Mas se você tem a possibilidade de ter um financiamento com juros um pouco menores aí do que oferecido no mercado, né? A gente está com a taxa Selic a 14, 25%,
Isso influencia absolutamente tudo. Mas se você conseguir um financiamento com juros bacana, legal, cara, prefiro o financiamento, tá? Às vezes vale muito mais a pena para você ter aquele seu bem com mais urgência, com mais rapidez, do que ir para um consórcio porque os juros é menor lá no consórcio ou não tem juros, né? Prefiro financiamento nesse caso, tá? Justamente para aquilo que a gente já comentou, previsibilidade, tá bom? Você vai ter acesso ao seu bem mais rapidamente, tá? Então fuja do consórcio nesse caso, tá bom? Então a situação de juros menores, juros menores, na minha opinião, vale mais a pena o financiamento do que o consórcio, tá? E também um outro detalhe, não fique apenas na simulação que o vendedor faz para você, tá? Quando você for ao consórcio, óbvio que eles vão te prometer mundos, mas a gente sabe como é que funciona. Então, não caia nesse papinho, faça os seus cálculos à parte, pesquise à parte, não caia no papo do vendedor não, tá? Não caia ali no que eles estão dizendo para você em relação ao consórcio, pesquise mais a fundo, tá? Para você não acabar entrando aí numa furada. Então, quanto mais baixos os juros, menor essa diferença tem entre você ir para o financiamento e para o consórcio. Aí sempre, tá, pessoal, na minha humilde opinião, sempre o financiamento vai prevalecer sobre o consórcio. E aqui vai uma dica muito bacana, sempre compare o custo efetivo total. O custo efetivo total, como o próprio nome já diz, é o quanto você de fato vai pagar, tá? Então compare o do financiamento, que tem o set do financiamento, e tem o set do consórcio. Compare esses dois e veja qual vai sair melhor para o seu bolso. Aquilo que eu falei, não decida na hora. Não fica caindo nessas promessas que eles falam para você no consórcio, tá? Faça a sua simulação, converse com outras pessoas, conversa comigo, manda mensagem aqui, comenta no vídeo que eu te respondo. Mas não caia somente naquilo que eles prometem para você quando você vai lá para tentar dar entrada ali no consórcio, tá? Não faça isso. Compare também o custo efetivo total, se você não sabe, tá? Você pode conversar com quem sabe, ou pesquisar na internet, mas faça essa comparação para ver qual vai sair de fato melhor ali no seu bolso, qual vai pesar menos no seu bolso, o que vai te trazer mais custo-benefício. Agora um ponto que muita gente deixa de pensar, e pessoal, muita gente é enganado nessa parte aqui, tá? Provavelmente vou dizer assim para você, com 40% você já pode ser contemplado. Pessoal, cuidado, tá? Tome muito cuidado com isso. Porque às vezes eles não colocam nesses 40% taxa de administração, alguns reajustes, alguns componentes ali do contrato. Tomem cuidado, tá bom? Se ele falar 40%, pode ter certeza absoluta. É um pouquinho a mais desses 40%, tá bom? E claro, quando a gente fala de lance, pessoal, não tem como prever o lance das outras pessoas que estão no mesmo grupo do consórcio que você. Possa ser que você vá na ideia dos 40% ou um pouquinho mais, e uma outra pessoa coloque muito mais ali, e ela é contemplada e você não, tá? Então tomem cuidado com essa matemática que dizem para você aí. Não, com 40% você já é contemplado, fora que nessa matemática às vezes a pessoa esquece de explicar para você que tem outros custos envolvidos que também entram nessa porcentagem, tá? Então tomem cuidado com esse momento de você fazer esse lance, tá? É muito perigoso você cair nesse papo aí de que é um valor fixo ali, 40%, sem considerar os outros custos, tá? Então é sempre bom você ver o histórico do grupo, ver os lances que já foram vencedores, para te ajudar a fazer essa conta correta. Então vamos lá, depois de toda essa explicação desses pontos que eu vejo que são muito importantes, tá? Na hora de você avaliar se vale ou não a pena um consórcio, vem a resposta final. Victor, vale a pena um consórcio? Pessoal, na minha humilde opinião, tá? Eu ia falar depende, mas eu acredito que para a maioria dos brasileiros não faz sentido, tá? Para a maioria dos brasileiros não faz sentido o consórcio, na minha opinião. Por quê? Em primeiro lugar, às vezes o brasileiro, né, o médio, eu me coloco nisso também, a gente já não tem muito cuidado com as nossas finanças. A gente já não sabe direito quanto a gente gasta, a nossa média de gastos, às vezes a gente não tem uma reserva de emergência, uma reserva financeira, um colchão de segurança, né? E a gente se mete nessas coisas, mete em consórcio. Não, vamos dar um lance aqui que vai ser o lance vencedor. Aí tu enfia o teu dinheiro nisso, o teu dinheiro vai ficar lá imobilizado, lá no consórcio, e você não foi contemplado. E aí você vai ficar pagando aquelas parcelas e sabe Deus quando você vai ser contemplado, né? Então, assim,
Para a maioria dos brasileiros, não funciona, tá? Para a maioria dos brasileiros não funciona. Para quem funciona? Para quem tem disciplina financeira, para quem tem um planejamento de longo prazo, que pode esperar um pouquinho para ser contemplado, tá? Mas como a gente sabe o perfil brasileiro, não funciona para a maioria. E o que é que funciona, Victor? O que eu venho falando ao longo desse vídeo todo. Prefiro financiamento, tá? Hoje, pessoal, nós conseguimos financiar aí, vou falar de casas aqui, de imóvel, porque eu sei que a maioria das pessoas entra em consórcio para casa ou carro. Você consegue, a depender da sua renda, ali, alguns subsídios, então fica mais em conta você ir para o financiamento do que você ir para o consórcio, muito mais em conta, tá? Fora que você pode trabalhar com a questão de amortização, ir para a tabela saque, amortizar, já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Então, prefiro financiamento ao consórcio, tá? Agora, caso você seja uma pessoa que tenha uma disciplina financeira boa, não tem urgência de ter esse bem agora, talvez o consórcio faça sentido para você, tá? Mas para a maioria dos brasileiros, como eu disse, eu acredito que não funciona, não faz sentido, tá? Então é sempre... Agora eu quero saber a sua opinião. Faz sentido o consórcio ou não? Deixa aí nos comentários o que você pensa sobre o consórcio, se você concorda comigo. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco mais sobre o que é o consórcio. Eu falei de uma forma bem acessível. Claro que tem alguns detalhes, mas eu falei dos mais importantes que normalmente as pessoas não consideram, tá? E claro, não deixe de deixar o teu comentário, deixar o teu like no vídeo e compartilhar com aquela pessoa que quer entrar em um consórcio, para ela avaliar ali antes se faz mais sentido o consórcio ou o financiamento, tá? Então envia esse vídeo para ela. E não deixa de fazer o quiz aqui do Bendito Dinheiro, tá no link da descrição ou no comentário fixado. E eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. A gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu!